Começou, boa tarde pra você, porque começou Bendita Hora, o melhor, acabei de falar, o melhor programa da tarde, o melhor programa da televisão, porque realmente só vem gente muito, muito importante, muito bonita e muito inteligente. Requisito pra mim no programa, doutora, ser inteligente e bonito. Então, pra deixar o programa melhor, porque eu já falei aqui, porque se depender daqui da Rede Vida, vou te falar uma coisa, né? Aqui, ó, pelo... Tá, mas é gente bonita e inteligente, eu sei, mas tem eu que tô na cota, porque tem que Não, você é o primeiro, Ah, vigário! Aí, ó, tá vendo? Vamos começar o programa, eu quero que você participe com a gente. Como que você vai fazer, gente? Você vai entrar aí, ó, no youtube.com/Bendita Hora, vai participar aí com a sua pergunta, com a sua opinião, como você quiser. Você assiste o programa pela televisão, pelo celular, pelo rádio não, pelo computador, como você quiser. Mas a sua participação se dá pelo YouTube e eu quero você participando com a gente. Vou apresentar pra você, eu falei que é o melhor programa, sim, só gente boa, inteligente. Começa com a doutora Patrícia Evangelista. Seja bem-vinda, doutora Patrícia é advogada previdenciária. Como é? Previdenciária. Seja bem-vinda, viu? É um prazer estar aqui, uma satisfação. Tô muito feliz. E olha, eu vou dizer, eu tava falando pra ela que, olha, uma das áreas mais complicadas do direito é a questão da previdência, né? Muda muito, né? Aliás, nossa, toda hora tá mudando. Os deputados, além de colocar nome de rua é o vereador, além de fazer leis, né? Eles fazem toda hora fazem essas leis novas aí, né? Uma maluquice, né? Obrigado, doutor. Muito eu é que obrigado. agradeço pela oportunidade. Veruska Gendov, nossa psicóloga, porque quando a gente chama o Roger, tem que vir uma psicóloga junto. É, mas é escolha boa. Dá conta, Um padre fala dos santos, outro fala de saúde mental. Tem que ver uma psicóloga. Tem que ter uma psicóloga junto. Seja bem-vinda. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Uma honra. A Veruska aí é uma referência aí na psicologia, no atendimento das pessoas, neuropsicologia, né? Muito obrigado. É um prazer. E ele, Roger Florença. Professor Roger, doutor Roger, nem sei como é que chamam ele. Amigo. Amigo. Ah, olha aí. Eu falo isso no consultório, gente. Professor, doutor, mestre, amigo. Eu quero ser amigo de vocês, porque eu que sou da área da saúde. Tava falando pra uma mãe hoje, espero que ela esteja nos vendo, que assim, quando tem uma pessoa doente na família, todo mundo tá doente. Então a gente tem que tratar o mais rápido possível. Nelson Henrique Batistotti. Obrigado, Nelson. Imagina, padre, eu que agradeço. Muito obrigado Boa mesmo por tarde. estar aqui com a gente. Nelson é comunicador, radialista. Foi um trabalho maravilhoso. E olha, muito bom. O Nelson esteve com a gente aqui, foi ótimo. Foi bom, foi a primeira experiência, foi muito boa. E muito bom. Virar freguês aqui. Opa! O Nelson, ele é gerente de comunicação da Milícia da Imaculada. Uma potência da comunicação, né? Exatamente, a Milícia da Imaculada evangelizando aí há 37 anos, vai fazer em novembro agora, né? Olha que beleza. E eu também, padre, eu estou à frente do setor de TV da Signes Brasil. Ah, que demais! Exatamente, a Signes da Signes CNBB, Brasil, não é? da CNBB, tá ligada à CNBB, a Signes verdade. Brasil é uma associação que reúne todos os meios católicos. Inclusive a Rede Vida é uma das associadas. E ó, tem uma ação bonita vindo por aí, vou dar um spoiler aqui. Pode viu? falar daí. Vai ser daqui da casa. Vai ser daqui sair. da Rede Vida, mas organizado aí, mantido pela Signes, né? Exatamente. Interessante isso. Vai ser no dia 7? Exato. Você daqui a pouco vai Daqui a falar. pouco a gente fala. Para começar o programa, vamos ao nosso pensamento do dia para os nossos filósofos. O Ministério da Saúde adverte: cuidar da vida dos outros pode acarretar esquecimento para a sua própria. Isso é para você, Roger. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida, porque... Verusca, e é verdade, né? Quando a gente cuida da vida dos outros demais, a gente não cuida da nossa, né? Você sabe que se Vou mostrar a idade dele de novo, gente. grupo de fofoqueiros que existe no país, você vai perceber que a maioria dessas pessoas, elas, para esquecerem da própria vida, elas passam a cuidar da vida do outro e a buscar todos os pontos negativos possíveis Olha que da vida do interessante. outro, para que ela se sinta confortável de entender que alguém tem a vida pior do que eles. Olha Mas, que doutor, coisa. eu acho que o problema não é nem a fofoca, são os julgadores. Tô certo? É. Sim, mas o fofoqueiro, ele é um julgador. Ele é um julgador, né? então, Não é. assim, ele faz a fofoca já com... Pior, ele é um pré-julgador, né? Porque ele já julga antes, né? É, porque ele tem uma necessidade de encontrar alguém com a vida pior do que a dele. Pra ele poder achar que, poxa, alguém tem a vida pior, então eu vou focar nele pra esquecer da minha.
Olha que coisa horrível, que coisa horrível. A vida dos fofoqueiros é horrível, padre. A vida deles A vida deles é horrível. A maioria tem envolvimento com traições, tem Olha! filhos envolvidos com drogas. Inclusive, tem estatísticas falando disso. Que o fofoqueiro, então... Por Então, quê? Porque ele... a vida é difícil, é dura, é sofrida. Então, Então, ô, ele Verusca, busca esse refúgio. É interessante. errado, mas busca esse Caramba. Interessante. Então, uma pessoa que está bem livre, ela não se dá a Padre, fofoca. quem tá feliz Não vai. não perde tempo buscando defeito na vida dos outros. Exato. Se já tá buscando defeito na vida dos outros, é porque já tá infeliz. E aí fica buscando alguma coisa para tentar pensar que alguém é infeliz também. Muito bem. Você Só, encontra só, gente... só pra colocar aquelas coisas assim, você viu o que ela falou, cara? Daí quem tá em casa falou, nossa, o que eles estavam falando? Não, pior assim, vai lá. Não, ainda bem que eu não sou assim, né? Não, de jeito ainda nenhum. Ainda bem que eu não sou assim, ainda bem. Mas eu achei que tinha dois tipos, você tem razão, né? Porque a gente fala fofoqueiro, vai, uma brincadeira, né? É. A idade do padre e tal. Isso é uma fofoca, mas não é, né? Fofoca é aquela. Fofoca é uma Ele deve pitada fazer um monte de coisa. É isso aí. É a maldade, né? Por a que fofoca. que tá saindo Por mais cedo? que Por que ele tá- é. fazendo Fofoca tal tem essa coisa? pitada Por de... que, que da o padre é maldade. tão bonito nessa idade? Ah, tá vendo? Não é aquela coisa assim, Exato. bom, o cara tá bem, o cara vive bem com ele. Uma pitada de Para essas maldade. pessoas, a felicidade incomoda também, né? Exatamente. É verdade. É interessante Agora, isso. quando a felicidade do outro começa a incomodar a gente, tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada muito... com a gente, com certeza. Com a gente. Se o outro me incomoda, porque o outro é diferente. Exatamente. Eu acho que o problema é que as pessoas não sabem lidar com o diferente. É. Então, é se eu olho pra tua vida e tá me incomodando alguma coisa, porque no fundo eu queria viver isso, Exatamente. eu queria ser assim. As Aí, pessoas são frustradas, né? Uma parte delas. E isso é um problema, porque ao invés delas buscarem resolver, elas buscam destruir aqueles que estão tão felizes que me incomodam. Olha! Vestiu a carapuça, você? Viu? Vestiu? Vestiu a carapuça? Muito O bem. vigário é o melhor, cara. O vigário é o melhor, gente. Esse Mas às padre... vezes você falou a verdade. O pessoal fala assim, nossa, tá vendo? Eu conheço uma pessoa assim, mas a pessoa não se coloca, né? Não se coloca no lugar. Ah, eu tenho uma vizinha que é assim. Ah, eu tenho alguém que é assim. Mas nunca a pessoa. clássico isso, é clássico. Né? Nunca é a pessoa, né? Eu tenho meu irmão, o Rodrigo, beijo pro Rodrigo. Ele é quieto, mas eu acho ele muito sábio. Uma vez ele me ensinou um negócio que é mais ou menos assim, que quando a pessoa tem inveja, ela não quer ter um carro como o seu. Ela quer ter a sua vida. E o pior, ela não quer ter a sua vida, ela não quer que você tenha a sua vida. É verdade. Eu falei, Rodrigo do céu, que grave. Ele falou, é mais do que você pensa. Ele não quer ter um carro igual o seu, ele não quer que você tenha. Não, ele quer ser você. É pior ainda. Não, é pior. Não, muito doutor, pior. é Ele não pior quer do só que ter os isso. seus Não, bens. é pior do que isso. Ele não quer que você tenha. Não é assim, É que quando ele vê que alguém tem alguma coisa e ele não tem cacique, não tem condições de conquistar, então ele prefere destruir aquela pessoa ao máximo, arrancando o que ela tem. É verdade. Então ela olha para a pessoa que tem um carro, não, eu vou tirar esse carro, eu tenho que dar um jeito de pôr defeito nesse ela carro. quer achar... Aí põe defeito no carro, porque esse carro gasta demais. Ah, você não comprou um carro, você comprou parcelas. E a nossa enquete é o seguinte, você acredita que atualmente os jovens são engajados nas causas políticas? Sim ou não? Você vai votar no Instagram do nosso programa, @programa Bendita Hora. Você acha que os nossos jovens são engajados? Eu acho Política hoje, você acha? que o problema de hoje é a polarização, Isso. tá demais. Aí ninguém quer... Mas eu acho que tem muitos jovens engajados sim, com bom propósito, querendo fazer uma transformação. Você acha, Roger? Depende de qual idade jovem, né? Jovem... Eu tenho Porque eu vou falar uma coisa. Jovem até 33 anos. Não, porque Passou na de minha 33, idade, com não é- 13 anos, Ah, a minha geração Coca-Cola, de Legião, com 13 anos, já era engajado. Hoje, o meu filho a gente fala bastante sobre isso. interessante. Agora, tem outros que não estão nem aí. Mas também tem outros, padre, que é assim... Ou é A ou é B. Isso E tem só olha pro isso, A e não se vê preocupa. defeito no A. E esse só é o olha no problema. B e não vê defeito no B. Você é pobre demais, gente. A preocupação é o radicalismo Isso. dos Em jovens tudo. de hoje em dia, né? Esse é o problema. É verdade. Em tudo. Inclusive em relação à política. Nossa, também. tá demais. Eu penso que a gente tem que pensar dois movimentos. O que é ser engajado com política? É você ler a respeito, é você buscar as raízes de cada lado, é você buscar o processo e escolher um lado sem esse radicalismo. Outra coisa é dizer que é engajado, mas na verdade você gosta de barulho.
Tem muita gente que gosta de barulho e acha que isso é ser engajado com Vai ser política. pesado hoje, hein? Psicólogo aqui é forte, hein? Ó, quem tá em casa aí, nós vamos apertar, nós vamos passar apertado aqui. A mulher é culta pra Outra burro. coisa, surfar na onda, né? Exatamente, Nossa, é barulho. surfar na Chama onda. lacrar. barulho. Lacrar, né? Lacrar, então... Lacrar. tem que tomar Infelizmente, muita gente ganha views com barulho, muita gente ganha movimento Eu com acho que barulho, essa geração mas... tá preocupado com nada. Como que chama essa geração? Z de zoada. Z? Não, geração M de... Não é Z de zoada? Geração M, essa geração de hoje. Vamos lá, primeira. Golpe do Eita. falso advogado. Criminosos se passam por advogados para aplicar golpes em processos que envolvem indenizações. Doutor, isso existe? Existe e está cada vez mais comum. E, infelizmente, é uma coisa muito Ale, séria. Muito sério isso. Como que funciona esse golpe do falso advogado? Eles pesquisam o advogado através da Mas internet, seja redes sociais, rede social, LinkedIn. qualquer coisa. Pega o nome do advogado, muito bem. Aí, com esse nome, eles conseguem descobrir todos os processos que esse advogado tem. Brincando, porque é público. É público, porque assim, só não aparece os processos que são em segredo de justiça. Tá. Os que envolvem mais a questão de família e sucessões, a parte criminal. O restante dos processos são públicos. Então, ele pega o nome do autor, pega o nome do advogado, vai procurar esse advogado na rede social, faz o print da foto desse advogado. Calma lá. Isso. Vamos contar com detalhes aqui, porque é bem importante, de maneira resumida. Aí eles fazem o contato com o cliente informando: aqui é o fulano de tal, seu advogado. Aquele processo que ele pegou. Mudei de telefone. Lembra aquele processo É pior do que tal nós seu? falamos. E coloca o número do processo. A pessoa vai acreditar. Ah, não só isso. Além de colocar o número do processo, que trata de tal e tal assunto. Olha, nós ganhamos o seu processo. Meu Jesus. Já está em fase de execução. Terá 2 dias para ser pago o valor dos seus atrasados, principalmente na área previdenciária, que tem muita gente que tem muita idade, pessoas que têm problemas de saúde, que são mais vulneráveis a isso. E aí eles fazem esse contato e falam assim: se você quiser receber o seu valor daqui 48 horas e não ter o desconto do seu imposto de renda, você faça o pagamento para uma pessoa terceirizada que vai agilizar para que você seja isento desse pagamento. Absurdo isso, gente. E a pessoa vai lá e faz o Pix. Um detalhe, o Pix é até R$ 3.990, exatamente para não passar mais de 4 mil, para não ter a informação do Banco Central. E aí a pessoa cai no golpe Jesus. e ainda acaba prejudicando a imagem de um profissional, de um advogado que construiu, né, uma imagem, construiu um trabalho, um nome, e prejudica essas pessoas. isso é muito profissional, em todas as áreas, padre. Eu não estou falando só na área previdenciária. Na área civil, na área trabalhista, esses servidores públicos que estão esperando há muito tempo receber precatórios. Esse golpe está sendo muito você recebeu seu preciso precatório. com relação a isso. E olha só, teve casos assim que eles mandaram e às vezes a pessoa respondeu: nossa, estranho, eu já recebi nesse processo. Mãe. Aí a pessoa fala: mas você tem um remanescente para receber? Olha, são vagabundos. E vai lá e tira o dinheiro da pessoa. Agora, como evitar isso? Como que a pessoa tem que se precaver disso? Primeira coisa que precisa fazer, a gente tem que sempre partir de uma premissa. Tudo é golpe. Vamos partir dessa premissa, tá? Tudo é golpe. Então, se você recebeu, por mais que seja a foto do seu advogado ou da foto de alguém que você conheça, da equipe do escritório, primeira coisa, você faz o contato no escritório ou no telefone fixo ou no telefone que você tinha cadastrado como do escritório, para ter a certeza. Não conseguiu falar com o advogado? Vai pessoalmente, bate na porta do advogado e fala: olha, eu recebi uma mensagem, eu queria saber se ela é verdadeira. Até porque esse não é o tipo de abordagem de um profissional sério. Então, e depois, tem que ter cuidado com mensagem de celular, mensagem do WhatsApp. A gente não conversa dessa forma, não se trava um diálogo.
conversando por... Exatamente. Na WhatsApp. verdade, o bom advogado, ele avisa para o cliente os movimentos importantes dos seus processos, ele convoca pessoalmente o seu cliente e na hora que ele tem que receber algum valor com aquele cliente, ele geralmente acompanha o cliente até o banco para receber, para saber o valor atualizado, faz a divisão dos honorários ali naquele momento. Aquilo lá na frente, exatamente, de forma muito transparente. Muito transparente. Então, na verdade, não pode realmente permitir. E assim que você receber esse comunicado, você já tem que fazer o seu boletim de ocorrência pela internet, para que possa ser feito a aprovação do BO, representar esse crime de estelionato, para que eles consigam pegar esse grupo de estelionatários que estão praticando. E olha, padre, eu vou te dizer, é perfeito. Eu vi assim, ó, as conversas, é uma perfeição, é profissional, o texto é jurídico. Então, porque tem um vocabulário próprio. Né? Exatamente então, isso. Que coisa, olha que é perigo, olha que a gente via isso nos hospitais, né, que a pessoa liga para a pessoa e fala, ó, precisa um depósito porque a gente não tem esse remédio. Não tem esse remédio. A família dá. Olha, é claro, tá desesperado, aquela coisa. E a gente vê agora ampliando, né, e com um rigor, né, na maneira com que se faz o golpe, que se dá o golpe, impressionante, que coisa horrível. Eu estava conversando com meu amigo antes de a gente começar aqui, que eu acabei de conhecê-lo aqui, e estava comentando com ele que os delegados hoje têm comentado que praticamente esses crimes que acontecem no dia a dia, assalto à mão armada, isso vem caindo, diminuindo cada vez mais. É mais dinheiro, Dá muito mais dinheiro, crime digital. Esse estelionato, a coisa de passar um golpe, fazer o golpe. Gente, que coisa horrível. E até a dificuldade que a polícia possui, sabe por quê? Porque está sempre, por exemplo, o telefone que foi utilizado era um laranja. A conta que foi utilizada era de um laranja. Pessoa. Até eles conseguirem chegar, o golpe já foi exterminado naquela formatação. E você nunca tem contato com isso, porque o pessoal não vai... Se bem que todo crime deixa um rastro, né? Dá pra você rastrear. Fica a dica, então, né, doutora? Recebeu uma ligação dessa? Tô indo aí no seu escritório, vamos conversar pessoalmente. Exatamente. Ou então, me liga a chamada de vídeo. Boa. Chamada de vídeo. E outra coisa que eu aprendi pra quem tá em casa... Chamada de vídeo, mas tem um negócio chamado inteligência artificial. Mais um cuidado. Então eles falaram o seguinte, que você está no meio da chamada de vídeo, nada custa você passar, fala para a pessoa, Roger, é você mesmo? Eu não vou me ofender, porque todo mundo está sabendo que tem. Pô, claro que sou eu, então passa a mão na frente do seu rosto. Se você fizer assim, a inteligência artificial faz aquela craquelada e aparece a outra pessoa. Eles conseguem, inclusive, ligar para a pessoa com a mesma voz que a pessoa tem. Mas falaram que hoje, se passar a mão na frente, diz que essa passada de mão na frente da tela, diz que dá uma quebrada e aparece ele. Vai, então, mas peraí, o que aconteceu, Roger? Então, é umas bobagens que a gente tem que tomar muito cuidado. São pequenos detalhes que a gente pode mudar todo esse conteúdo. Essa história, eu não vou no escritório, então nós precisamos conversar pessoalmente. Não posso, não pode. Não pode? Então não tem. Então não tem. Então não tem conversa. Conversa. E daí, pra quem tem casa, eu tava falando com o Nelson, né, que é assim, mas quem cai num golpe desse? A gente que vai a alguns programas de televisão, como que um exemplo pra vocês, é muito comum algumas emissoras falar, olha, eu tô mandando o carro pegar você. Tá, mas qual que é a emissora? Emissora 23 Reco 44. Tudo bem, vai ser um prazer. Roger, a gente conhece você e tal. Você vai. Nunca aconteceu comigo, tá? Daí chega na porta da sua... Qual é o seu endereço? Chega na porta da sua casa um carro, você entra e vamos na emissora. Passa 2 quarteirão, é um sequestro relâmpago e tal. Você não cai numa dessa? Você cai. Só um detalhe de uma outra coisa importante, outro golpe também que eles estão fazendo. Na parte previdenciária, eles têm aplicado a questão do golpe também, de quando a pessoa precisa fazer a prova de vida pessoalmente, vão até a casa da pessoa e já... Pronto, aí já tá dentro da casa da pessoa. Já pega as informações, número de conta, já manda... Gente, é o perigo. Outro perigo. Então, são muitos golpes digitais. Vai fazer prova de vida, pelo menos 3, 4 pessoas dentro da casa e um avisado, né? Porque o ideal é fazer no próprio banco e evitar tá acamado, tudo, né? O gerente vai, né? Exatamente. Fazendo no banco. Gente, o pessoal participa... Desculpa. Imagina, e é interessante porque os maiores golpes que a gente vê na internet hoje ou envolve dinheiro ou envolve afeto.
por conta de dinheiro. Tem, né? É verdade. O golpe do amor, a quantidade de pessoas carentes que caem é indescritível. Ainda cai. Cria um vínculo, se apaixone, daqui a pouco, então, eu tô doente, eu vou morrer, eu preciso de dinheiro para uma cirurgia, e a pessoa carente vai lá, ó. Isso começa com pouco, né? Lógico. Me dá R$50 que meu cartão tá bloqueado para pagar o Uber. Deu 50. A pessoa vai. Quem tem casa, que os R$50 o cara paga. Envolve. Daí, 100, e tal. Não vai mais. Não, sei quando vê, quando chega nos 3, 4, 5 mil. Isso para demonstrar a carência que o ser humano tá hoje, né? Pessoal participando com a gente, MSS, não falou o nome. Boa tarde, Padre Juarez, melhor programa da tarde. Tratados, assuntos atuais, tratado com respeito e carinho. Olha aí que beleza. O programa devia ter 2 horas de duração, eu também acho. Estamos negociando, estamos negociando. Paulista, Padre Juarez, muito bem. Ó, cadê o negócio aqui, ó? Boa tarde, Padre Juarez, estou ligado no Bendita Hora. Rosineide, Kátia Silene, sua bênção, Padre Juarez, olha aqui, ó. E tem outro lado da pessoa de falta de caráter, que é o negócio da fofoca, né? Em difamar as pessoas no cotidiano. Jesus Daniel, a questão da rede social, muito fofoca e tal. Ele lembrando aqui. Depois eu falo mais. Atenção, esse negócio de mandar buscar o convidado em casa, a gente tem um problema com o Roger. A gente manda carro, aí ele exige que seja... a gente mandou carro? Mandou carro buscar. Foi. A gente tá na televisão. Foi. Aí ele exige que tem que ter algumas coisas. Sim, ficar aqui. Sem Essa toalhas brancas. Bonitão, né, gente? Uma coisa. Meu Deus do céu, viu? Vamos lá para mais uma notícia. Golpe do coração do padre. Tá vendo? Governo argentino suspende sites e redes sociais de rádio e TV pública. O sindicato fala em censura e intimidação. A decisão foi tomada com a justificativa de reorganizar e melhorar os conteúdos que são gerados pelas emissoras. E você acha que é isso? Hein? Vamos lá. Olha. Milei fazendo... Milei. Fazendo Milei. A justificativa é que ele encontra irregularidades, então ele mandou suspender tudo para poder reorganizar. Algo nesse sentido aconteceu no governo passado aqui, né, com a TV Gov, a TV do governo. Tá. Ele tinha suspendido, Pra dar uma depois voltou. Depois voltou. Então, assim... É aquela coisa, né? Quantos funcionários estão trabalhando, estão recebendo por aquilo, então tem que ver tudo isso, né? Para dar uma limpada na casa. Mas precisa tirar do ar para fazer isso? Então, a questão é essa, entendeu? Não necessariamente precisa. Por isso que se fala em intimação, por isso se fala em censura. Tudo tem um jeito de... Porque quando você tira do ar um meio de comunicação, é uma coisa muito perigosa, né? Você está tirando direito à informação também do povo, né? E você está tirando o direito à informação? Você está fazendo alguma coisa errada que você não quer que ninguém saiba? Isso Porque mesmo. se você está fazendo tudo direitinho, não vejo mal nenhum. Agora, se você tira do ar, é que você está fazendo alguma coisa que você não quer que as pessoas saibam. Saiba, né? Então agora, por que você está fazendo isso? Várias, Tem um monte de vírgula aí no meio, né? Ou não é do seu interesse, né? Daí já é um ponto de vista. Mas você entendeu onde eu quero chegar? Você sabe que na psicologia a gente tem uma regra que é muito básica. Se tem muito barulho aqui, tem algo acontecendo aqui. Ali. O que está acontecendo aqui? Chamar atenção aqui. Tá chamando a atenção, tá todo mundo pensando aqui. Mas e o que está aqui? É igual um mágico. Quando o mágico faz... Ele tem que chamar a atenção para uma mão, para outra. Na outra ali. Revelar o truque, É interessante isso. Então, você chama a atenção para cá para poder fazer de cá, né? Então, é uma coisa que a gente precisa... Você faz uma coisa que de repente choca as pessoas, né? E o que está por trás disso? Mas interessante, porque a gente não precisa uma reformulação, como você está dizendo, para a gente tirar do ar daquilo. Eu faço no momento, vou fazer, não vou reorganizando todas as coisas. O formato do seu programa era outro. Tirou do ar? Não. Tirou o programa do ar? Nem ver, nada. Talvez... Com o carro andando. Não precisou tirar do ar? Não precisa. Pra quem tem caso, o programa do padre, antigamente era aquele programa de entrevistas, 1 a 1. Era um negócio legal também. Ele simplesmente... Mas é melhor assim, porque... Eu acho, a gente bate um papo legal aqui. Verdade. E agora tá nessa formulação. Não precisou tirar do ar. Não precisou. É porque não tem nada a esconder. Até a idade do padre foi revelada hoje. Mais uma notícia. Você já vai até se aposentar. Mais 2 anos ele anda de olho de graça. Doutora Patrícia. Nós fazemos assim. Para terminar o programa, daqui a pouco não. 4 meia hora ainda. Tem muito tempão, 4 por... A gente escolhe uma música para terminar o programa. A senhora vai escolher hoje. Música que você gosta. Qualquer música. Qualquer música que você gosta.
Qual Tem que é? que escolher Agora, porque eu tenho Já. que falar agora. O que você gosta? Ai, meu Deus. Assim que é bom, porque a pessoa nunca lembra. Olha, mas foi muito de bate-pronto. É. assim, Preferida. né? A minha preferida, preferida. eu gosto de Fábio Júnior. Fábio Pra Júnior! quem? Qual, Quem não? qual? Olha lá. Alma gêmea. Alma gêmea! Gente, Fábio Júnior é um perigo, gente. Não, Fábio Júnior. Fábio Nada, Júnior. né? Fábio Júnior, fica quieto, doutora. A gente vai A doutora terminar o até programa tremeu. hoje com a alma gêmea do Fábio Júnior. É interessante isso. A gente vai pro intervalo e volta logo. Estamos de volta aqui no Bendita Hora. Veja só, nós estamos tomando um café. Muito com o meu café. Só tomo café com açúcar ou sem açúcar? Ah, não. Manter Eu sou da esse seita. Sem formato açúcar. de... Aceita do sem açúcar. Eu não. sou da E a seita. Verusca não está tomando? Hoje eu não Você tomei. não tem vergonha na cara, não, Verusca? Não vem aqui e não toma Que café? isso, eu sempre tomo, padre. Só hoje que... Eu acho que deveria ter algum patrocínio pra esse café. Eu sempre falo. Eu também acho, eu falei, mas... Tem café? Olha. Café Tesouro de Botucatu. Aí, tá vendo? Vê alguém devia patrocinar o padre. Pô, a xicrinha tá tudo molhada aqui, o Thiago. Você vê, já tá chegando naquela idade, já começa a reclamar até Olha. Aqui, ó. Vamos lá para mais uma notícia. Ecoansiedade. Entenda como as mudanças climáticas impactam a saúde mental. O termo também conhecido como ansiedade climática diz respeito às angústias relacionadas às alterações climáticas e eventos extremos como agentes do Rio Grande do Sul. Verusca, doutora Verusca, explica pra gente. Ecoansiedade é um termo novo? Ou foi um neologismo, alguma coisa? Como é? Eles aproveitaram essa última etapa para criar esse termo, é um termo novo, mas já se é muito tempo já estudado sobre isso, as alterações emocionais frente aos climas. Então, por exemplo, se você pegar o período mais frio, as pessoas tendem a ficarem mais fechadas, mais depressivas. Abre a janela, vê aquele dia mais acinzentado, elas ficam mais angustiadas, mais carentes, muito carentes. Quando está muito calor, as pessoas ficam irritadas, muito irritadas, nervosas. É só você olhar para o trânsito, quando está muito quente e quando está mais frio. Então, a gente tem, sim, um desgaste maior frente às alterações climáticas. Agora, o que acontece quando se trata de uma tragédia, uma catástrofe, que envolve uma situação ecológica, vou colocar dessa forma, deixa a gente emocionalmente mais fragilizado. Então, com certeza, muita gente hoje, dependendo das regiões que vai visitar, onde está, já tem determinados receios, um processo traumático por conta de fatores emocionais naturais pelo que aconteceu, né? Então, esse termo ele veio para juntar tudo isso, como uma forma de dizer, olha, realmente a gente tem uma sensibilidade com algumas coisas e a gente precisa prestar atenção na gente. Agora, Verusca, essa coisa que a gente passou aí, muita gente ficou ligada nas notícias e tal. Começou a afetar a saúde mental. Algumas pessoas me falar, a saúde mental das pessoas. Sim. Aquele sofrimento, e de repente aquela impotência também. Sim. É um dado também verdadeiro. Né? É um dado importante. Na verdade, padre, uma coisa que tem me preocupado muito ultimamente, nós, aqui no país, não somos preparados para determinadas coisas. Não somos. Se a gente parar para pensar hoje, né? Ninguém precisa responder, mas se você estivesse no local e acontecesse alguma tragédia, você está preparado? Você sabe como salvar a sua vida? Sabe como... Começa daí, Porque né? já começa daí. Se você pegar lá o Japão, que já desde criança prepara, se tiver lá um terremoto de 8 graus na escala Richter, as crianças sabem o que Sabe o fazer. que fazer. Eles E aí o sabem nível, como a agir. quantidade de pessoas que por conta da tragédia morrem são muito menores. Então, nós não temos esse preparo emocional. E aí, quando a gente assiste uma situação como essa e a gente começa a se ver, né, porque tem a empatia, se ver no lugar do outro, então você sofre. E como um bom latino, né, os latinos, eu não vou colocar isso só para o Brasil, nós somos muito sensíveis às emoções. Nós nos compadecemos do que acontece. E muita gente, inclusive, padre, foi para o Rio Grande do Sul para ajudar sem ter o menor preparo. Físico, levar- emocional, Vai com estrutural. emocional, e aí você não leva sua comida, não leva sua água, você vai tirar de quem está passando sufoco lá. Por falta de treinamento, por falta de preparo. Então, é esse movimento emocional latino que nós temos, que vivemos na extremidade das emoções. Então, quando a gente começa a ter muitos contatos com as notícias ruins, isso nos afeta completamente. E pegando a sua deixa, doutora, que você falou que nós não estamos preparados para terremoto, que for, uma coisa que acontece todo ano não, mas quase todo ano. No dia da eleição, qual que é a frase que mais se fala? Bem, cadê meu título?
Então, nós não temos nem o hábito de deixar os nossos documentos num único lugar. Então, se tem uma enchente, um terremoto, você tem que ficar pegando aquilo e você não faz. Agora, esse povo, eles já têm tudo prontinho. Estava dormindo e aí o prédio onde ela mora fica em cima de um restaurante. Que na madrugada esqueceram alguma coisa lá, teve uma pequena explosão e pegou um incêndio em parte do prédio. O bombeiro chegou, foi batendo na porta, tirando todo mundo, do jeito que estava. Sem documento, sem ter uma roupa preparada. E aí, depois desse dia, ela disse, nunca mais. Agora eu tenho um cabide com uma bolsa com todos os meus documentos. Fica ali. Se eu precisar sair correndo, eu vou pegar aquela roupa e já tá com minha bolsa com todos os documentos, porque eu não vou passar esse sufoco de novo. Gente, interessante. É verdade. Uma coisa de emergência, um kit de emergência. Dá licença de novo. Sim, fica à vontade, tá? O programa é teu. Eu vou pra lá e vocês ficam conversando. Eu fico estudando lá. Faturar. Tem que pagar o funcionário, padre. Eu fico conversando o tempo todo. Vocês devem saber, eles ficam falando aqui, ó. Falando da gente pelas costas. Mal. Que é isso? Quem consegue falar mal do vigário, gente? É verdade. Me fala uma coisa, a gente sempre brinca, padre, vigário, qual que é a diferença? Então, só... Não tem? A expressão vigário vem de vicários, que significa no lugar de, né, aquele que representa alguém. Né? Antigamente, o que era a posição? O vigário era aquele que era o representante do bispo na paróquia. Ele estava em nome do bispo na paróquia. Porque, na verdade, a autoridade de uma paróquia, a maior autoridade é o bispo. Mas como o bispo não pode estar em todas as paróquias, ele põe um vigário. Esse vigário, esse termo vigário, era o representante do bispo, que antigamente era o coordenador também da paróquia. Mas hoje mudou porque a compreensão é o seguinte, todo padre é um representante do bispo. Então, a gente usa o nome vigário para qualquer padre que esteja na paróquia e o nome pároco para aquele que é o responsável pela paróquia. Mas o nome vigário é... Aceito plenamente. Para qualquer padre que esteja trabalhando. Obrigado, vigário. Próxima vez a gente conta porque é o conto do vigário. Isso. Boa! O conto do vigário que a doutora aqui já passou para a gente. Já o conto. Estudo confirma benefício da acupuntura auricular no tratamento da depressão. Por 3 meses, pesquisadores da Unisul e da USP acompanharam 74 pacientes e observaram a remissão de sintomas depressivos. Vou perguntar, agora fala sério, a gente brinca mesmo, mas hoje uma das pessoas mais abalizadas no Brasil para falar de acupuntura é o professor Roger. Por quê? Porque ele é formado, estuda e é professor na faculdade. Isso é muito importante que o Roger fale para a gente agora. Vamos lá, gente. A gente brinca muito porque o que eu falo para todo mundo? A depressão, muitas vezes, ela não vem de uma vez só. Ela vem comendo você pelo pé. Um exemplo nesse momento que nós estamos passando. Gente, essa calamidade no Rio Grande do Sul. Isso daí, se me permitem usar um termo que nós não gostamos, é uma desgraça. A gente é criado para não falar essa palavra. Eu quero. É uma desgraça. Então, o que acontece? Você está vendo aquele lá, o que acontece? Você viu uma vez, faz uma oração, faz uma vibração, pensamento positivo, faz a sua doação, o que for. Mas não fique se alimentando daquilo. Você vai se alimentando daquilo quando você menos esperar, quando você tiver um problema seu, você tem a chance de cair em depressão. O que na acupuntura nós pregamos? Que você tem que polir, lustrar a sua felicidade todo dia, para você fugir dessa doença, que isso é uma doença. Pegando ao estudo, que esse estudo aqui é recente, mas é óbvio, existem estudos há 5.000 anos, que a acupuntura ela existe há 5.000 anos. Para quem está em casa poder entender a distância de tudo isso, o Cristo, Jesus, esteve há 2.000 anos nessa orbe. A acupuntura ela é 3.000 anos antes de Cristo. Esse estudo ele fala o quê? Que a acupuntura auricular, para quem não sabe, é aquela que põe os pontos na orelha, que põe a agulha na orelha. Na medicina oriental, quem é que cuida da depressão? Quem cuida da tristeza? São os pulmões. Então, o que a gente faz? A gente coloca pontos nas linhas dos pulmões, os meridianos dos pulmões, para poder aquilo abrir. Aquilo abrindo, ele vai oxigenar melhor o cérebro e vai ajudar absurdamente. Gente, quem está em casa? Eu sou o Roger com 2G Acupuntura. Eu postei uma foto nossa aqui. Vocês podem colocar todas as perguntas, se vocês quiserem, que eu vou responder quando terminar o programa. Roger com 2G Acupuntura.
O que vai acontecer? A pessoa que está com depressão, ela vai ficar com o pulmão mais travado, ela não vai respirar o suficiente. E um dos pontos na auriculoterapia é você colocar pontos de acupuntura para aquilo poder abrir. Aquilo abrindo, na primeira sessão, a pessoa tem que ver resultado. A acupuntura não é um tratamento demorado. A acupuntura é demorada. Não, é na hora. Colocou a agulha, a pessoa fala, nossa, aquela noite eu dormi melhor. Claro, você tem que continuar com o seu médico, com o seu psicólogo, com tudo. A acupuntura é um tratamento complementar. Vai ser um complemento que você está fazendo. Mas a eficácia é garantida. Os estudos estão aí para isso. Tem diferença de usar agulha e de usar sementinha, aquela coisa? Porque a gente às vezes vê sementinha. O que acontece é o seguinte, a agulha ela é mais rápida. Mais rápida. Porque quando você põe a agulha no ponto, ela abre instantaneamente o meridiano. Quando você coloca a sementinha, a esfera de prata ou esfera de ouro, esferinha, tá? ela vai demorar um pouco mais. Mas a longo prazo é igual. Mas ao contrário do que você que está em casa pensa, a esfera dói mais que a agulha. Porque a agulha você põe, manipulou, tirou depois de alguns minutos. A esfera, a sementinha, tem várias formas, aquilo vai machucando, aquilo vai doendo, aquilo vai sofrendo. Mas dependendo do caso, eu faço muito isso. Eu ponho o ponto de acupuntura, tiro e deixo o ponto aberto. Daí tem pessoas que falam, nossa, mas eu senti coçar. Eu falo, é isso. Está liberando endorfina, está liberando noradrenalina, citosina, está liberando um monte de hormônios para gerar felicidade. Isso no caso da depressão. No caso da dor, a dor tem que melhorar na primeira sessão. Você sabe disso, Sei. O padre é meu paciente. É verdade. Agora, o Roger, gente, vou falar uma coisa. Eu acho muito interessante o Roger. O Roger é uma pessoa muito generosa. Sempre, e assim, eu já vi várias, não só aqui na Rede Vida e tal. O Roger, a gente fala assim, Roger, eu tô com uma dor. Agora! Ele tira do bolso uma agulha. Já anda preparado. Falei, ele tira do bolso a agulha e já tá. Quantas vezes eu já vi o Roger? Ele poderia falar assim, olha, você faz o seguinte, passa lá no meu consultório e aí a gente vê, a gente vai dar uma coisa. Olha, mas muitas vezes, eu conheci o Roger assim, quando ele, eu brinquei com ele, falei, tô com uma dor numa coisa, na hora, assim, ele já tirou e tá. Falei, esse homem é doido, né? Porque a gente absorve tanto algumas coisas, padre, porque o psicólogo, o acupunturista, o médico, acredito que os advogados também, a partir do momento que você tem essa formação, você não é a Patrícia, a Verusca, o Roger. É verdade. Você é o profissional que eu preciso naquele momento. Então, quantas e quantas vezes a gente às vezes está numa festa, num casamento, ou conversando com alguém e a gente vê uma necessidade que a gente pode, de alguma forma, contribuir e ajudar a tentar amenizar aquela dor. As pessoas têm sofrido muito. É verdade. Muito. Então, quando a gente vê esses trabalhos hoje, como é maravilhoso a gente sentir hoje uma presença multidisciplinar de profissionais em prol de você, que está em casa, que está sofrendo, que está passando por uma situação. Interessante, é verdade. Então, quando a pessoa já está com um processo de depressão, ela já está com um desgaste muito grande, ela já está com uma produção eletromagnética cerebral gigante. E se você tem possibilidade de fazer com que essa dor se amenize, e vai tratar a raiz também, porque não adianta estar com um relacionamento tóxico e não tratar a raiz. É verdade. Não adianta você estar lá com aquele relacionamento te fazendo mal e você não vai buscar Vai lá, solução. põe a agulha e continua com o traço. Agora, vamos falar de uma coisa bonita aqui. Uma coisa bonita. Eu falei, me sigam na rede social, Roger com 2G, acupuntura, eu vou responder. Olha aqui, Pastor Robson, ele colocou uma pergunta. Roger, a bursite também é acupuntura, é tratamento? Pastor, sim, a acupuntura ajuda muito. Agora, o que é mais bonito? Olha o que é mais bonito. É um canal católico e o pastor está assistindo a gente. Deus é o mesmo. É verdade. Como nós somos católicos e a gente sempre está vendo alguma coisa do evangélico. Gente, por Deus, é união. Deus é um só. E bursite Não, e eu sou funciona. evangélica também. E eu amo os padres aqui. E eles me amam aqui. A gente tem uma relação muito maravilhosa. Então, gente, nós temos que nos unir na fé. Eu tenho um amigo meu, o Ahmed, beijo pro Ahmed. Ele é muçulmano. E a gente fala de Deus com tanto carinho. A gente fala de Deus com tanto carinho. Respeito humano, né? Respeito humano. Porque eu tenho um padre, amigo meu, Padre Falso, sua bênção, eu gosto muito do senhor. E o Padre Falso fala o seguinte, olha, doutor, até o 7 Parmo funciona assim. Do 7 Parmo em diante é um grande mistério. É verdade.
Ou como que chama o padre? Padre Fausto, da paróquia São Jesus. José. Pensei que era um padre falso. Falando mal dos Falando outros. muito de igual Porque eu conheço um padre falso. Falso. Não, Padre Fausto da igreja. Ih, Roger, aí, ó. Festa junina. Isso. Para de falar mal do padre que ele chegou. Toda hora eu Ó. fico olhando pra cá. Para, Vocês não fala mal de vigário não, gente. Ó, coisa pra doutor aqui, ó. Ajuste na Previdência deveria começar por militares, diz Dantas. Em entrevista à Folha, o presidente do Tribunal de Contas da União afirma que o Brasil precisará fazer mais mudança na regra da Previdência Social, enquanto o déficit per capita por beneficiário do setor privado pelo INSS é de 9.400 e o dos funcionários públicos civis alcança 69 mil nas contas dos militares. O valor é muito superior a 159 mil. Peraí. Conta esse caso aqui. Como que é isso aqui? É que, na Peraí. verdade... 9.400 é o que é? A gente pode se aposentar? Esse é o teto? Não. O teto da Previdência hoje é R$ 7.700. O máximo que você É o aposenta. máximo, O máximo é é o 7 máximo. Pode mil. ganhar 100 mil por mês registrado em Vai- carteira. até porque a sua contribuição social vai ser sobre aquele teto, né? Mesmo que você ganhe 100 mil, ela só é descontada até então é 7.700. 7.100. 7.700. 7.700, É. tá bom. Aí o que acontece? Aí, mas por que essa notícia? Por que Não, o que eles estão querendo dizer é que a média do regime geral de previdência social, que é o INSS, ele tem essa média. Tá. E os servidores públicos, No na caso, os qualidade militares? de militar, eles têm um valor de benefício diferenciado. É diferente? É diferente. A previdência do militar é diferente da nossa? Diferente, É completamente diferente. Eles antigamente se aposentavam com o último salário, E ficava com ele? ficava com esse salário e teria aumento justos. toda vez Que o- que é o que que a tivesse mesma ativa. função da ativa tivesse aumento. E assim até hoje? Não, algumas coisas alteraram Ah. depois da reforma da Previdência e os servidores também foram bem prejudicados com as Bem. duas últimas reformas da Previdência, mas ainda o pagamento dos servidores públicos, seja estadual, federal, municipal, tem um peso maior no déficit do que o regime geral de previdência Então, social. no déficit. Então, por exemplo, nessa história do déficit aí, quem pesa mais não é o povão. Não é o Não. INSS. Até porque hoje mais de 70% dos aposentados e pensionistas não recebem muito mais do que um salário mínimo. Salário mínimo. Tá? Salário mínimo. E hoje aí- está R$ 1.412. Tá, então, esse ajuste na Previdência, o Dantas ali diz que deve começar na Previdência, na Previdência dos militares. Dos militares. Fazer um ajuste ali. Fazer um ajuste, né, para que eles consigam honrar os próximos benefícios. Porque no Brasil, a gente trabalha com um tipo de previdência, isso é bem interessante. Interessante, explica. Chamada repartição simples. Como que funciona? Imaginem vocês que estão assistindo uma caixinha com 2 furinhos. O que entra, sai. Então, o que está entrando de pagamento de contribuição Isso. social está garantindo quem já está recebendo Não benefício. tem um fundo de reserva. Não. Então, E aí a pessoa está vivendo mais tempo. hoje. exatamente. Quem vai se prejudicar? As próximas gerações. Não é verdade? Por quê? Porque não está sendo. Não pega-se o dinheiro, reserva-se para garantir os benefícios Não, tá- futuros. Não, tá indo. Agora, me fala. As pessoas estão vivendo mais Vivendo tempo, mais tempo. padre. Né? As pessoas estão vivendo mais tempo, graças à medicina avançada, Isso. né? Tem uma outra coisa também, o pessoal, tem muita gente que não tá nem se preocupando em pagar INSS também hoje, não tem? Muita gente que não está ligado nessa Na coisa. informalidade, você é. fala? Então, na verdade, depois que o governo criou o sistema simplificado da Previdência Social, é bem interessante também isso. Por quê? Eles queriam chamar as pessoas que não pagar aquela contribuição social integral, como era paga por qualquer contribuinte, dificultava muito no bolso dessa pessoa que trabalhava na preferia ficar na informalidade. informalidade. Exatamente. Então, eles criaram um plano chamado Plano Simplificado, que você pode fazer o recolhimento num percentual menor e ter a qualidade de segurado caso ocorra qualquer risco. Então, existe a possibilidade das pessoas pagarem 11% ao invés de 20%, e em alguns casos, nos segurados de baixa renda, pagar até 5%. É 5%. olha. Então, eles têm uma contribuição menor, faz jus a um benefício só no valor do salário mínimo, mas tem a qualidade de segurado e pode ser
contemplado pela Previdência nos riscos que ela cobre. Por exemplo, invalidez, uma doença, o falecimento, que gera o benefício para os beneficiários. Do jeito que tá gastando mais com a Previdência do que entrando? Hoje não tá, ainda não chegou a esse ponto. Olha, dizem os estudos que sim, né? Que hoje se gasta mais com os pagamentos do que aquilo que entra. Porque as pessoas hoje... É sério o negócio. Porque, padre, veja bem, as famílias hoje diminuíram. As famílias anteriormente tinham 3, 4, 5 filhos. É verdade, sim. Hoje não mais. O máximo, a família grande hoje tem 2 filhos. Já começa daí. Então, menos pessoas contribuindo, pessoas vivendo mais tempo, gozando do benefício por prazos superiores. E as regras anteriores permitiam você conseguir uma aposentadoria com menos idade. Hoje as regras... é verdade, é verdade. As regras de hoje, elas exigem que você tenha uma idade mínima. Então, hoje o Brasil... É justo que se você está vivendo mais tempo, então você precisa... Essa idade deveria ser... A maioria dos países desenvolvidos, eles trabalham com a aposentadoria por tempo e por idade em conjunto. Então, você tem que preencher as duas regras ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Entendeu? E o Brasil está começando a adotar essa situação e a última reforma que ocorreu agora em novembro de 2019 veio exatamente para isso. Instituir a idade de 62 para a mulher, 65 para o homem e exigir um número de contribuição mínima para fazer o jus Mas à eu acho aposentadoria. interessante aposentar com 60, acho que tá certo. Aposentar com 60, 61 anos, a pessoa está na flor da idade, eu acho maravilhoso. Eu só quero ver a pessoa arranjar emprego depois de 50, né? Isso é verdade. Eu quero ver isso. Isso é verdade. Esse é o problema. Esse é o problema. É muito bonito Ela está falar. excluída do mercado. O mercado tá fora. É verdade, é verdade, é verdade. E aí? Mais um aqui, ó. Nossa, Schumacher. Família receberá indenização milionária por entrevista com inteligência artificial. Esse piloto alemão sofreu grave acidente de esqui em dezembro de 2013. No fim do conteúdo é revelado que todo o material foi gerado por inteligência. No fim do conteúdo é revelado que todo o material foi gerado por inteligência artificial. Segundo a ESPN norte-americana, a decisão foi confirmada pela Corte de Munique. Eu vi isso aí, achei um absurdo. É uma entrevista que foi feita, ele dando a entrevista. Sim, é complicadíssimo isso, né? O próprio Papa, né, tem nos falado que a gente tem que usar sim a inteligência artificial para evangelizar, mas tem que ter o bom senso, tem que ter o coração, tem que ter a questão do emocional. Porque você coloca uma pessoa que sofreu um acidente que não, né? Você coloca tá como se estivesse viva, como se estivesse falando se normal, sabe se bem, né? movimentando. Ninguém sabe muito bem, Entendeu? porque há um minuto falava que ele estava acamado, outros falam que ele está na cadeira, mas assim, ninguém sabe. Sim, mas independente disso, né, a preocupação, quer dizer, daqui a pouco estão fazendo voltar à vida pessoas pela inteligência artificial, isso mexe com o emocional das pessoas. Né? Eu vou ver um vô meu que faleceu falando comigo, conversando. Peraí, isso não é saudável. A doutora acho que pode falar com mais propriedade, mas não é saudável. Luto, ele é um processo. Então, se você está no meio desse processo e daqui a pouco você vê uma pessoa que estava nesse processo de luto, mas não está mais nesse processo de luto, aconteceu isso com Elis Regina. Comercial. A Elis Regina apareceu dirigindo num comercial por inteligência artificial, mas muita gente ainda não entende como funciona isso e ficou emocionalmente confuso. Mas espera aí, mas então o Elvis também não morreu? Exato. Como é que é isso? Então, E achar alguma área do cérebro, dá um Exato. tique, um teco lá, que assim, não, morreu. Tá, morreu, mas tá aqui, não. Mas espera, morreu? Nós precisamos entender os processos na nossa vida. E quando a gente lida com o processo de adoecimento, quando a gente lida com o processo de luto, existe um início, meio e fim. E quando você vem com uma outra coisa no meio disso, o seu processo emocional fica confuso. Você não tem identificação, você não sabe exatamente. Você começa a ter dúvidas sobre você, sobre a sua realidade, o que é verdade e o que não é, se você está vendo alguma coisa que não é real ou não, então as pessoas ficam confusas. A gente já está vivendo um momento onde as pessoas estão emocionalmente fragilizadas, onde já tem um processo, muitas vezes, de depressão ou outras questões emocionais. Então, fica muito difícil para as pessoas O risco de viver isso. artificialmente está muito grande. Ah, acabou o programa. Ah, já? Ah, não acredito também não. Acabou. Olha aqui, gente, queria agradecer, obrigado. Ah, atenção à música Alma Gêmea da doutora Patrícia. Põe aí. Põe, cadê a Alma Gêmea? Enquanto isso eu vou falar. Aí, ó. Aí. Ah, olha aí. A nossa enquete, atenção, a gente perguntava se os jovens estão se preocupando com política, estão engajados na causa política. 53,9% diz sim, 46,1% diz não.
Mas tá mais ou menos. Tá ali, né? Tá mais ou menos, tá mais ou menos. Eu queria agradecer. Atenção, doutora Patrícia Evangelista, obrigado. Olha, deixa eu dizer uma coisa, a senhora atende o pessoal online, não, né? Só Não, presencial, online, Então, da forma que precisar. como precisar. Atenção, eu vou dar o Instagram da doutora Patrícia. @doutora DRA Patrícia Evangelista. Só isso, muito rápido. DRA Patrícia Evangelista, tá bom? Ou então o site etpr.adv.br. Isso. Tá lá não, mano. etpr.adv.br. Olha aí. Alma gêmea, bate o coração. Todo mundo junto. Quem tá em casa também. Olha aí, ó. Coisa boa. Verusca Gendov, olha a nossa psicóloga querida. Atenção no Instagram, @DRA Verusca, doutora Verusca com K. Isso. K. Viu? E no canal do YouTube, doutora Verusca, no canal do YouTube. E no site equipesonline.com. Muito obrigada. E me segue lá que eu vou trazer um treinamento gratuito nesses Opa. próximos dias. E você aproveita, entra lá. Olha aí. Doutor Roger esbanjando simpatia. Olha, doutor Roger. Não, doutor? Te amo, padre. Eu também. Ó, ele já falou, mas antes, ele já estava até respondendo ali, ó. @Roger com 2 Gs, acupuntura. @Roger Acupuntura, olha. E também rogeracupuntura.com no site. Roger Acupuntura. Muito bem, eu quero agradecer Nelson Henrique. Obrigado, padre, mais uma vez. Sempre é tão bom quando você vem. Quero, deixa aqui, ó, @Nelson Henrique 1. Isso. Nelson Henrique, no Instagram. No Instagram. Nelson Henrique 1. E também no canal do YouTube, Nelson Henrique 86. 86, isso. 86, Nelson Henrique 86. Mandar um abraço aqui pro pessoal da Milícia da Imaculada. Milícia da Frei Imaculada. Sebastião. Frei Sebastião, olha que beleza. Trabalho maravilhoso, muito bom, muito bom. Obrigado vocês, obrigado. Aumenta o som, alma gêmea. Cantar. Alma gêmea, bate o coração. As metades da laranja, 2 amantes, 2 irmãos, 2 forças que se atraem